Bom dia pessoal, bom dia para você que acordou agora, bom dia para você que vai ouvir essa mensagem depois. Muito bom estar aqui com vocês, aprendendo juntos, sim, eu aprendo muito. Bom dia para essas guerreiras que todos os dias, às 7h14, estão aqui para aprender um pouquinho mais do Senhor. Como é bom contar com vocês aqui, fico muito feliz. Tava aqui tão envolvida, bom dia amiga, paz, saudade de você. Tão envolvida estudando esse salmo que eu atrasei por 1 minuto. Eu falei, meu Deus, tem que ser 7h14. Quando eu vi era 7h15. Mas estamos aqui, meninas, glória a Deus. E a gente vai aprender muito hoje. Aprender a se posicionar diante de algumas situações da nossa vida. Graça e paz, glória a Deus. Nós vamos orar, pedindo para que o Senhor nos conduza nesse tempo, né? Nos instrua, nos ensine. Vocês viram que eu coloquei lá o nosso desafio da devocional para todo mundo, né? A minha ideia é que toda segunda-feira... Oi! Desculpa, gente. Toda segunda-feira a gente tem um desafio novo, tá? Vai ser legal. Acho que a gente vai ter bons momentos juntos, né? Vamos ter algumas experiências legais dessa maneira. Mas vamos orar. Pai, obrigada por essa manhã, por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada por esse tempo onde nós temos a oportunidade de estarmos juntos, onde nós temos a oportunidade de estar na tua casa, Pai. O Senhor é o nosso templo, Senhor. Nós somos o templo do teu Espírito Santo e nós somos gratos por ter essa oportunidade de te exaltar, de te adorar, de aprender mais de ti. Nós clamamos, Pai, para que o teu Espírito nos conduza nessa manhã. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos escutar a tua voz. Por isso, fale conosco, fale ao nosso coração. Nos ensine, Senhor, a entender e a compreender a tua palavra, papai, da melhor maneira. Tire dos nossos olhos todo o tampão, tire dos nossos ouvidos todo o tampão e nos permita ter a real compreensão daquilo que o Senhor realmente quis dizer ao seu povo. Senhor, nos instrua em conhecimento. Nós estamos aqui porque nós amamos a tua palavra, porque nós amamos os teus desígnios, nós amamos tudo que diz respeito ao Senhor. E é por isso que nós nos aplicamos, nós nos dedicamos em conhecer mais o Senhor, porque nós sabemos o quanto isso é importante, Pai, para nós. Deus, no nome de Jesus, fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, Isa, tudo bom? Bom ter você aqui. Então, a gente vai estudar o Salmo 60, eu fiz aqui algumas anotações, tá? Eu gosto sempre de falar do contexto do Salmo pra gente entender, né? Porque a gente sempre vê tanta coisa. Meu Deus, hoje tá caindo aqui. Jesus, segura esse celular, é porque eu apoio ele. E é bom a gente entender o contexto, né? O título do Salmo é um título que, apesar de você ver, ele vai falar assim, ação de graças por várias vitórias. Apesar do título dizer isso, não é o que o Salmo vai falar. Você vai ver que o Salmo, quando a gente lê, vocês vão ver, ele é mais uma reclamação, é mais um pedido, né, de ajuda, de socorro, do que a ação de graça em si. Tá? Então, esse salmo, na verdade, é um salmo, se a gente pegar e colocar, ler todos os salmos com 1 Samuel, 2 Samuel aberto, a gente vai ver sempre o contexto, né? E o poema, a oração, a canção escrita por Davi. E o Salmo 60, ele é escrito num contexto que Davi vinha tendo muitas vitórias. Ele é ungido como rei, e aí ele passa a conquistar territórios, a aumentar o poder dele de guerra, a mostrar para as pessoas, para as outras nações, o poder que ele tinha. Então ele vem de uma sequência de vitórias, né? E aí, de repente, do nada, ele tem uma derrota. É como se no meio de uma batalha, ele estava numa batalha no norte, mas ele é invadido no sul. Ele estava preparado para essa batalha na parte de cima, mas lá embaixo ele sofre um levante do inimigo. Então, é um contexto, o contexto em que ele escreve é depois de muitas vitórias, né? Ele tem uma derrota. E aí ele, peraí. E
a gente vai entender com esse salmo que o Senhor quer nos ensinar algo, né? Quando a gente tá num lugar onde a gente só vê as vitórias, só as vitórias, só as vitórias, por muitas vezes nosso coração pode se envaidecer, que foi o que aconteceu não só com Davi, mas como com toda a tropa ao redor dele. E essa situação, né, que Davi viveu e que é a situação que por muitas vezes nós viveremos também, são situações que nos fazem lembrar que de fato a nossa vida se ela fosse um filme e estivesse sendo gravada, ela não está sendo gravada num parque de diversões. Ela está sendo gravada em um campo de batalha. Então a gente tem que estar em alerta o tempo inteiro, porque a nossa vida, ela é gravada, né? Esse filme está sendo gravado num campo de batalha o tempo inteiro. E a gente precisa entender que a oração, por exemplo, ela não deve ser usada como, eu vi uma pregação, um pastor falando, que a nossa oração não tem que ser usada como um interfone, né? De um hotel, que você liga para a portaria para pedir alguma coisa. Ela tem que ser usada como um rádio de guerra, em que você liga, né? Pedindo para os comandantes, pedindo para aqueles que estão acima de você mandarem socorro, mandarem suporte. Então, a oração, a gente precisa entender que ela é mais, né? Deus não é mais o fim para muitas pessoas, né? Ele é um meio para as pessoas conquistarem as coisas. Infelizmente, né? A gente acaba usando Deus para o nosso bel prazer, para fazer as coisas do nosso jeito, né? E por conta desse estado em que nós crentes estamos, né? Eu acredito que o Senhor quer nos despertar e nos mostrar, filha, filho, volta para a minha vontade, volta para a oração genuína, volta para a oração sincera, né? Eu não quero ser usado por vocês, e por muitas vezes, sem a gente perceber, nós fazemos isso, né? E o Senhor quer nos despertar para isso. Então, se a gente vê em 2 Samuel 8, capítulo 8, se vocês quiserem ler depois, é exatamente o contexto em que esse salmo é escrito. E a gente vai ler. Você vai ver que apesar do título, Ação de Graças por Várias Vitórias, você vai ver que o texto não é bem assim. E a gente vai dividir em 3 partes, tá? O capítulo. Então vamos ler a primeira parte, que é essa parte onde ele fala e clama ao Senhor por misericórdia e mostra mesmo que ele perdeu, né? Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhastes, tu tens estado indignado? Volta-te para nós, abalaste a terra e a fendeste, sara suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Então, nessa primeira parte, a gente vê que apesar de Davi vir de uma sequência de muitas vitórias, a vida, ela tem altos e baixos, né? Meu Jesus. A vida, ela tem altos e baixos. E por muitas vezes, apesar das vitórias, nós também teremos derrotas. A vida é assim, né? A gente não tem só vitória na vida, a gente também tem derrotas. Então, apesar dessas várias vitórias, nesse momento, Davi está se lamentando, Davi está se entristecendo, né? Mas apesar, a gente tem que ter sempre em mente que mesmo que a gente passe por derrotas, né, por situações em que a gente viu que, caramba, nós não vencemos, a gente tem que ter sempre em mente a batalha final. Na batalha final, nós seremos vencedores. Então, o fato da gente perder uma guerra, perder em algum momento, na batalha final, nós seremos vencedores. Nunca perca isso de mente, né? Porque nós somos vencedores. E nesse momento que Davi está passando por essa situação, onde depois de muitas vitórias ele tem essa derrota, é o momento em que ele para pensar, ele para ressignificar as coisas. Porque quando a gente vive uma vida onde tudo dá certo, a gente tem a tendência de confiar no nosso braço. E nesse momento, Davi tinha a tendência de confiar na força do braço dele, nas armas que ele tinha, nos homens que estavam trabalhando a favor dele. O próprio exército, depois de tantas vitórias, eles passam a colocar a confiança deles neles mesmos, e Deus vira um coadjuvante dessa história. E por tantas vezes Deus vai usar sim algumas tragédias na nossa vida, alguns momentos difíceis e de dor da nossa vida para nos ensinar, né? A palavra dele não fala que todas as coisas, no final das contas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Se são todas as coisas, também são os momentos de derrota, também são os momentos de tristeza, os momentos de dor. E a gente, quando eu falo, né, quando eu falei dessa questão da nossa vida, né, ser gravada num campo de batalha, não no parque de diversão, quando a gente pega a história de Paulo, por exemplo, Paulo,
quando ele fala, ele tá ali no final da vida dele, né, fazendo um resumo, ele faz um resumo e o cenário, né, desse resumo, ele é num campo de batalha, senão ele não usaria palavras como combati o bom combate, né? Paulo usa essa analogia, combati o bom combate, entreguei a carreira, guardei a minha fé. Ele usa e faz analogias como analogias de um campo de batalha. Então, assim, desperta. Desperta porque nós estamos em batalha. Desperta porque por mais que nós tenhamos momentos de alegria, de diversão, e tudo bem, né? A gente não tem que se sentir culpado por viver momentos felizes, mas nós estamos em uma batalha. E a gente não pode perder isso nunca da nossa mente, né? Então, quando Davi e os seus soldados, eles passam a confiar muito na força dos braços que eles tinham, né? Dos braços deles, é como se fosse um prenúncio da derrota. Tenha isso em mente. Confiar em si mesmo é um prenúncio da derrota. Confiar naquilo que você consegue fazer, naquilo que você pode fazer, é um prenúncio da derrota. E eles tinham esses sentimentos, né? De que as vitórias viriam, de que era algo normal, né? De que eles estavam vencendo por tantas vezes e que agora não seria diferente. Mas o Senhor consegue a atenção deles, né? Consegue a atenção deles depois dessa derrota. E é o que acontece, eles clamam pedindo para que Deus, não faça isso, não fenda a terra, você está fazendo, você se esqueceu de nós, você está irado conosco. Ele consegue a atenção desse povo para si novamente. E aí do versículo 5 ao versículo 8, a gente vai ver um pedido de socorro. Davi pede socorro ao Senhor e a gente vai ler agora. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade. Então ele faz esse clamor pedindo para que Deus escute a nossa oração, salva-nos, escuta-nos, Senhor. E aí nessa parte ele vai falar, Deus disse na sua santidade. Então ele vai fazer uma menção a algo que Deus disse no passado, né? Ele conhecia a palavra, então ele sabia o que a palavra falava e ele vai fazer uma menção. Olha, o Senhor já falou isso. Então ele vai, Deus disse na sua santidade, Deus disse no seu santuário, ou seja, Deus nunca deixou de ser Deus. A gente perdendo, a gente vencendo, Deus não deixa de ser Deus, ele é soberano, a vontade dele é sempre soberana. Então, na sua santidade, nesse lugar de potência que Deus fica, ele disse, e aí Davi vai lembrar o que Deus disse. Vamos lá. Isso aqui é Deus falando, tá? Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Então, Davi, ele recorre a algo que Deus havia dito, a uma promessa que Deus havia feito, de que essas terras pertenciam ao Senhor. E é legal isso, porque a gente aprende a orar da maneira correta. Como que Davi está fazendo? Davi está mostrando para Deus as promessas que um dia Deus fez para Israel. Então Davi fala, foi você quem disse. Essa é uma promessa sua. Você falou que essas terras seriam nossas. Então Davi está lembrando a Deus das suas promessas. E a gente tem que usar as promessas feitas pelo Senhor como uma ferramenta de guerra. Engraçado que ontem eu estava falando isso com a Tati, com uma amiga nossa, que está passando por uma situação, né, de orar, de clamar contra a enfermidade, e eu falando, vamos orar e declarar a palavra. Porque a palavra, ela nos traz ferramentas. A gente tem que lembrar quais promessas Deus tem para nós. Porque se são promessas, eu te lembro, Senhor. O Senhor falou que essa terra seria nossa. O Senhor falou que Manassés, que Efraim seria a força da minha cabeça. Que de Judá viria o meu legislador. Porque de Judá vai vir Jesus, né? Viria Jesus e veio Jesus. Então a gente tem que se apropriar da palavra. E a gente só consegue fazer isso se a gente conhece a palavra. E orar a palavra em situações de dor, em situações de desespero, né? Como, por exemplo, Senhor, eu declaro, eu já orei tantas vezes isso, os dias de vida do meu pai e da minha mãe estendidos nessa terra, porque eles honraram pai e mãe, e existe uma promessa na tua palavra para aqueles que honraram pais e mães, de que os dias serão estendidos nessa terra. Então sim, a gente pode pegar a palavra e usar a palavra a nosso favor, usar a palavra como uma ferramenta de oração. A gente não está num campo de batalha, a gente não está usando um rádio de guerra e não um interfone para pedir as coisas, Senhor, sobe
recebe isso agora. Deus, manda isso agora, manda uma bandeja de vitória para mim, né? A gente está numa guerra, então na guerra a gente tem que se apropriar das ferramentas certas. E Davi, ele lembra ao Senhor, foi você quem disse, Deus. Essa promessa foi uma promessa que você fez. Ou seja, ele usa a oração de uma maneira inteligente. E o Senhor quer nos ensinar a orar. O Senhor quer nos ensinar a entender e fazer o uso das promessas que ele tem para nós. E Davi nos ensina isso, né? Quando Davi aprende, ele também nos ensina isso. E aí, no versículo 9, do versículo 9 ao versículo 12, a gente vai ver que Davi realmente reconhece que todo socorro humano é inútil e que ele realmente precisava do Senhor. É realmente aquela palavra que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? A gente não pode confiar na força do homem, porque toda nossa chance, qualquer chance que a gente tenha de vencer, ela está no Senhor. E Davi reconhece isso nos versículos seguintes, que vão dizer assim, glória a Deus, amiga, aleluia. A gente tem que orar essa palavra. Quem me conduzirá à cidade forte? Davi já está falando, eu sei que não serão meus soldados, eu sei que não serão as minhas armas que me conduzirão à cidade forte. Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Ou seja, apesar dele saber que se ele perdeu foi porque o Senhor permitiu, ele também sabe que a única pessoa capaz de dar vitória a ele, de fazer ele chegar no ponto final, é o Senhor. Aquele que me rejeitou, aquele que me permitiu sofrer, aquele que permitiu passar por algo, é aquele também capaz de me fazer vencer. Davi reconhece isso e a gente tem que reconhecer que apesar da dor, apesar da tristeza, de qualquer coisa que a gente tenha passado, permissão de Deus por tantas vezes, é esse Senhor que é capaz de nos levar e nos conduzir em vitória. Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? É, Senhor. É o Senhor, aquele que fez com que o nosso exército perdesse em alguma situação, é aquele capaz de me levar à vitória. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Davi, talvez, aqui é como se Deus falasse, né? Ele aprendeu, a mensagem foi transmitida. Se eles estavam confiantes nas muitas vitórias, nas sequências de vitórias, agora ele volta para o centro e ele diz: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Eu sei que se eu confiar num homem, se eu confiar nos meus soldados, em toda a minha potência, é em vão. É em vão, eu confio no Senhor. E aí ele finaliza dizendo, em Deus faremos proezas, porque ele é que pisará, é aquele que pisará os nossos inimigos. Então ele reconhece que se ele vencer, não é por ele. Se ele vencer, é pelo Senhor. É o Senhor que faz a gente alcançar as nossas vitórias e pisar nos nossos inimigos. Então assim, eu consigo aprender aqui, e eu acho que só de falar assim, a gente já vai absorvendo e pegando, né? Trazendo as aplicações para o nosso dia. Eu consigo aprender algumas coisas. Eu consigo aprender que é muito fácil, quando as coisas estão indo bem demais, a gente passar a olhar tanto para o nosso umbigo que a gente esquece que quem deu foi Deus, quem fez foi Deus, quem faz foi Ele. E a gente começa a achar que as coisas elas vêm de nós. E por muitas vezes, como eu disse no começo, Deus vai usar a nossa dor, o nosso sofrimento para nos ensinar, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Ele vai nos ensinar. O Senhor encontra métodos e maneiras de ensinar o seu povo. Por quê? Porque Ele quer os seus filhos, como uma galinha quer os pintinhos debaixo das suas asas. Ele nos quer debaixo das suas asas. E, gente, fala a verdade, a gente busca muito mais o Senhor quando a gente está passando por dor. A gente busca muito mais o Senhor quando a gente passa por sofrimento. Isso faz a gente tirar os olhos de nós, faz a gente se voltar para Deus. Entenda que eu não estou dizendo que o Senhor vai ficar te punindo ou fazendo você passar por... Mas não, Ele vai usar o sofrimento que é iminente de quem vive no mundo para nos ensinar. E sábio é aquele que percebe e discerne os tempos, discerne a estação, discerne o momento em que a gente está vivendo e ao invés de ficar naquele erro por tantas vezes e ficar permanecendo e errando, consegue perceber, opa, Deus quer me ensinar algo. Deus quer me mostrar algo. Então, às vezes, se você vive situações que se repetem, pode ter certeza, você não passou da fase desse jogo. Alguma coisa você ainda tem que aprender naquilo que você está vivendo. Porque a gente não passa e as coisas não ficam se repetindo na nossa vida em vão, à toa. Deus quer nos mostrar algo. Deus quer te ensinar algo. O que é?
O que é, Senhor? Abra os olhos para que eu consiga enxergar aquilo que você quer me mostrar. Tem uma frase que eu ouvi numa pregação e eu queria compartilhar com vocês. Ela diz assim: para quem está na estrada errada, porque sim, mas eu sou crente. Não, a gente pode estar na estrada errada. A gente pode achar que está no lugar certo, no caminho certo, mas está trilhando um caminho errado. Para quem está na estrada errada, progredir é dar meia volta. Exatamente. A gente tem a impressão de que quando a gente volta, imagina a cena, você está caminhando e você percebeu, estou no caminho errado, tem que voltar tudo de novo. Não dá a impressão de perda de tempo? Não dá a impressão que, caramba, eu vou ter que voltar tudo para aí sim fazer o caminho certo? Pois é. Quando a gente traz isso para o contexto espiritual, o Senhor nos ensina que, nesses casos, progredir é você dar meia volta. Porque se você continuar adiante nessa estrada errada, quanto mais você for para frente, mais você vai ter que voltar. Então entenda a hora certa de voltar. Entenda a hora certa de regredir, porque o regredir será progredir, né? E aí essa frase continua dizendo: nesse caso, quem dá meia volta antes chegará mais longe. Então, quanto antes a gente reconhecer que a gente precisa recalcular a rota, quanto antes a gente perceber que a gente precisa voltar, mas nós progrediremos. E essa é uma chave importante, porque às vezes a gente precisa perceber que tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa que tá errado nessa rota que eu calculei, né? Por muitas vezes eu já falei aqui com vocês que o orgulho precede a queda. Então, quando a gente se coloca num lugar de orgulho, num lugar de soberba, onde eu sei o que fazer, eu já passei por batalhas como essa, eu já vivi tudo que vocês estão vivendo. Quando a gente se coloca num lugar de orgulho, é exatamente na sequência, você pode ter certeza que a gente vai cair. Para quê? Para que o Senhor mostre, meu filho, se você tem que ter motivo de orgulho, o orgulho está em mim, não em você. Não está nas suas conquistas, na forma como você agiu, mas sim em eu que te dei a vitória. E o Senhor nos ensina. Para a gente passar por um ensinamento como esse, é porque o Senhor está de fato olhando para nós o tempo inteiro, né? E nos ensinando com as coisas que acontecem na nossa vida. E aí eu quero finalizar lendo com vocês 2 Coríntios 1:8. Um minuto, que eu acho que eu marquei. 2 Coríntios 1:8. Que é uma oração que Paulo faz, né? 2 Coríntios 1:8. Eu tô no primeiro, gente, desculpa. Jesus, 2 Coríntios 1:8. Vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então, Paulo está falando que ele está dando uma recomendação para os irmãos não ignorarem a tribulação, não ignorarem aquela dor que eles estavam vivendo no momento. E é o conselho que eu dou para vocês: não ignore o problema, não ignore a tribulação. Mas por que não? Continuando, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então eles passaram por uma tribulação tão grande que eles acharam que eles não conseguiriam suportar essa tribulação e ficaram desesperados. Apesar disso, Paulo está falando: não ignore tudo que vocês passaram, não ignore a dor que vocês viveram. E aí no versículo 9 vai dizer assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Então ele entende que essa tribulação, essa sentença de morte, essa dor que eles achavam que eles não seriam capazes de suportar, era para que eles não confiassem em si mesmos. Então Paulo consegue entender por que ele está passando pela tribulação. Eu estou passando pela tribulação, nós passamos pela tribulação, para que não confiássemos em nós mesmos. Ou seja, sim, existem muitas dores, muitas lutas, muitas guerras que a gente vive para que o Senhor está nos ensinando algo, para que a gente não aprenda a confiar na gente mesmo. Nós não somos vencedores sozinhos. E aí no finalzinho desse capítulo ele vai falar assim: mas, e eu gosto dessas palavras adversativas, né? Porque é como se assim, Deus fala algo, mas olha, era para que você não confiasse em si mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, sim, nós deixamos de confiar
confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar em Deus quando a gente olha e percebe, vive uma batalha, vive situações de guerra, a gente volta para o centro. E às vezes o Senhor quer fazer isso com a gente. Ele quer fazer a gente voltar para a origem. Volta para a origem. Volta para a origem. Se sua vida tá boa e tá boa demais, não é porque você fez algo. Foi eu. Tudo sou eu. E o chamado do Senhor para você nessa terça-feira, volta para a origem. Vamos aprender não pela dor. Nós podemos aprender pelo amor. Então, no nome de Jesus, que todo coração orgulhoso, todo coração cheio de soberba, um coração que acha que a força do braço dele é sim aquele capaz de conduzi-lo à vitória, volta para Jesus, volta para o centro, volta para ele. Davi só conseguiu ter a vitória quando de fato ele entendeu que era Deus que dava cobertura para todas as áreas onde o inimigo poderia penetrar. Volte para o centro. Volte para o centro e reconheça que as nossas vitórias não vêm da gente mesmo, não vem da força do nosso braço, mas em Deus, porque Ele ressuscita os mortos. Vamos orar? Clamando para que o Senhor nos coloque nesse lugar? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pelo Teu ensinamento, porque eu sei que o Senhor quer nos ensinar no amor, o Senhor quer nos ensinar sem dor, mas por tantas vezes, Senhor, nós nos perdemos na nossa própria vida, nos nossos próprios pensamentos, nós nos perdemos achando que somos donos de alguma coisa, achamos que, Senhor, fazemos algo, Senhor, e por isso nós estamos recebendo tantas coisas boas do Senhor, mas nós sabemos e temos convicção de que tudo que temos vem de Ti, vitórias vêm de Ti, nós temos essa convicção e nós clamamos, Espírito Santo, para que o Senhor nos conduza para esse lugar de humildade. Deus, combata mesmo todo o coração soberbo. Senhor, tira o orgulho de dentro de nós. Nós damos ao Senhor o crédito pelas nossas vitórias. Nós damos ao Senhor o crédito pelo patamar que nós podemos estar hoje, de intimidade, de conhecimento da Tua palavra. Deus, esse mérito é seu, esse mérito não é nosso. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Nós reconhecemos, Senhor, que as nossas vitórias foram conquistadas pelo Senhor e não pelos nossos próprios méritos. Nós agradecemos pelas portas que foram abertas. Nós agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa. Nós agradecemos porque sabemos que veio de Ti e não de nós. Senhor, nos leve para um lugar de humildade. Eu repreendo agora toda a soberba do nosso coração. Eu declaro corações humildes, corações agradecidos, corações que reconheçam que a vitória vem do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos conduza para esse lugar, papai. Nos conduza para esse lugar, porque nós sabemos que a humildade, ela produz, ela faz grandes homens, e nós queremos ser homens e mulheres grandes na Tua presença, papai, capazes de ensinar, cheios de sabedoria, cheios de testemunhos, Senhor, de histórias para contar, vividas e permitidas pelo Senhor, papai. Nos conduz a esse lugar, Senhor, de sabedoria, de conhecimento, de aplicar a Tua palavra, Senhor, de viver e respirar a Tua palavra. Nos conduza para esse lugar, Senhor. Nos leve para esse lugar, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Rosângela. Eu também, a gente precisa, ouvir certas palavras que trazem confronto pra gente, É muito bom a gente receber e sentir todo o amor do Senhor, porque Ele é um Deus amoroso, mas nós também precisamos ser confrontados e voltar pro centro, E é bom isso, sabe por quê? Porque se a gente não estivesse caminhando com Jesus, se a gente não tiver essa rotina, práticas espirituais, a gente vai vivendo e o Senhor não vai dando tempo de ensinar, mas aí a gente para um pouquinho, aprende e opa, você não precisa aprender na dor, eu tô aprendendo aqui com a palavra e aplico essa palavra. Então por isso é tão bom e tão importante a gente se dedicar e ter prática espiritual, ter vida com Deus, para que a gente aprenda no dia a dia, e não depois de acumular e o nosso coração virar, uma bomba relógio prestes a explodir. Dia a dia a gente vai aprendendo mais o Senhor. E é isso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês grandemente nesse dia abençoado. No nome de Jesus estaremos aqui amanhã para estudar e aprender com o Salmo 61, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês. Fiquem com Deus. Amém.